Fala galera, sejam então muito bem-vindo a mais uma aula. Falando ainda um pouco agora ainda de volume, né? Eu fiz aqui questão de mostrar para vocês o pregão que tá rolando, né? E eu marquei aqui, ó. Essa vela aqui, ela teve um volume muito grande, então a gente marca ela. Depois que ela saiu, observem que o preço, ela foi uma vela de venda. Observem que o preço volta a testar ela e não consegue romper, e ela cai. E aqui ela para numa região onde eu tinha marcado a primeira vela do dia. Até então o mercado estava até aqui, ó. A gente marca essa vela. Então o que aconteceu? O mercado vai ter que fazer o teste, não conseguiu romper e depois disparou para cima. E quando rompeu com uma outra vela de força aqui, ó, que foi essa, com esse volume, e depois a continuidade com esse volume. E observem que depois ela volta a testar exatamente aquele volume lá de trás. Então o que a gente pode tirar de conclusão disso aqui? Após essa vela com esse volume grande, ela faz um teste e ela volta naquela região, obviamente o player que está comprado aqui, que foi o player que ganhou a briga, o mercado começou a subir depois desse grande volume. Então o comprador está ganhando. Quando o mercado volta novamente nessa região, ele vai querer proteger. Observem que o volume, quando chega aqui, volta a aumentar. Quando chega aqui nessa vela, nessa aqui, houve também muita negociação e o preço veio para baixo. Mas observem que o preço não passou daqui, ou seja, esse player que entrou aqui, provavelmente ele ainda está protegendo essa região, ele não quer que o preço caia. Então o preço faz aqui um ABC para baixo, em cima dessa região. Observem que conforme veio caindo, o volume veio diminuindo e logo em seguida ele faz aqui um range e explode para cima. Ainda nesse conceito de volume, essa ferramenta que é o volume financeiro, que tem em qualquer plataforma hoje que você baixe, que você use, ela vai estar medindo aqui o volume barra por barra, ok pessoal? Mas tem uma outra ferramenta que vai marcar o volume de pernada por pernada, ou seja, cada movimento desse aqui ela vai estar acumulando o volume, e essa ferramenta chama-se Wave Volume. Vamos colocar ela aqui em outra linha para a gente poder dar uma olhadinha. Olha que interessante, pessoal. Muita gente por aí que ensina price action, né? Que ensina leitura de candle e etc. Deixam a ferramenta mais importante de lado, que é exatamente o volume. Olha só que interessante. Não vejo isso aqui como comprador ou vendedor, vejam como volume, ok? Então nessa pernada daqui até aqui, cada candle desse teve esses volumes. E essa pernada aqui teve esse acúmulo de volume aqui. Ou seja, se você juntar todos esses volumes de cada candle desse aqui nessa pernada de alta, é exatamente aqui. Ele vai somando, ele vai acumulando até aqui. E aí tem uma pernada de baixa, né, aqui um movimento de baixa, de queda. Foi um pullback. Pullback é quando o preço está subindo, ele volta, faz um pullback, a gente chama de um descanso. Ou pode ser também pessoas que compraram aqui embaixo, o mercado subiu, está realizando lucro, e depois ele volta a subir. Isso chama-se pullback. E uma coisa acontece ao contrário, ele está caindo, ele dá uma subidinha e depois cai novamente. Isso é um pullback. Então observem que daqui até aqui
é exatamente daqui até aqui. E ele cai. E observem que quando ele cai, o volume é menor. E que ele começa novamente uma outra pernada, que vai daqui até aqui. Daqui até aqui. Mas observem só que daqui até aqui, o volume já foi menor, essa pernada já foi menor que a anterior, ou seja, o mercado ele está subindo, porém com menos volume. Ele faz uma outra pernada de baixa, são esses dois aqui, e depois ele dá uma outra pernada de alta, que é daqui até aqui. Então vocês observem que o fluxo, o volume está diminuindo e o mercado continua subindo. O que significa isso, pessoal? Imagina um carro, você está acelerando em uma subida e você tira o pé do acelerador. O carro ele vai continuar subindo no embalo ainda, porém você não está mais acelerando. O que provavelmente vai acontecer com esse carro? Ele vai parar. Assim também é o mercado financeiro. O que movimenta os preços é o volume. Então aqui você vê o volume de cada candle, barra após barra, e aqui você vê a pernada. Então você vê que essa pernada aqui de alta foi forte, depois a outra pernada foi um pouco mais devagar, e agora uma outra bem menor. E ao contrário, o fluxo vendedor, ou seja, a pernada vendedora, ela aqui deu um leve aumento em relação às anteriores. Então essa é mais uma ferramenta que nós usamos para poder identificar onde estão os grandes players, onde estão os institucionais, os que têm dinheiro para estar operando pesado, os que fazem o movimento do mercado. Observem só que daqui até aqui, olha como que já diminuiu o fluxo comprador. Agora digamos que você não tem nada disso aqui na sua tela. Como que você vai saber que esse mercado ele vai continuar subindo? Porque aqui ele está rompendo topos, tá vendo? Topo cada vez mais altos e fundos cada vez mais fundos. Então, pela lógica aí, pelas várias, a teoria de Elliott, né, que diz das ondas, que teoria Dow, né, aqui rompeu o topo, aqui rompeu o topo e aqui está rompendo o topo. Então, é continuidade de alta. Mas quando você coloca aqui o volume, aí você começa a ter uma nova leitura. Opa, daqui até aqui teve um grande volume de alta, mas agora o volume está diminuindo. Será que esse mercado vai continuar subindo? Quem vai dizer pra gente é isso aqui, ó. O volume vai denunciar pra gente. Beleza, pessoal? Então essa foi mais uma aula com mais um indicador que é indispensável, principalmente quem faz day trade, que se chama Waze Rave. Você consegue ver o volume das pernadas. Beleza, pessoal? Então mais uma aula. Encontro vocês na próxima.